Pessoal, tô esperando vocês entrarem. Cadê o povo? Ótimo, ótimo. Já tem alguns entrando. Então vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje. Então, queridos, boa noite. Hoje nossa aula vai ser neste formato, porque eu estou com uma tremenda rinite alérgica e eu não estou muito apresentável. Então, hoje vocês vão ouvir a minha voz e vamos acompanhar no slide como nós faríamos no Data Show em sala de aula, tá bom? Tá faltando. Deixa eu ver quem mais tá faltando para entrar. Ixi. Nossa, Viviane, sinto muito. Meus pêsames. Mas vamos começar a nossa aula. Então, novamente, para quem está chegando, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a obstrução das vias aéreas.
nós já falamos sobre as próprias vias aéreas em si, né? Nossa aula anterior falamos sobre os traumas que acontecem nas vias aéreas e a forma com que muitas vezes as pessoas são afetadas por esses traumas. Então, nosso tema anterior foi o controle das vias aéreas. Hoje nós vamos falar sobre as obstruções em si e como tratar as obstruções. No meio médico, engasgo ou obstrução de vias aéreas por corpo estranho é o bloqueio da traqueia de uma pessoa por um objeto estranho, como vômito, sangue ou outros fluidos. Então, tanto faz ser um objeto sólido, como ser um objeto líquido que faz parte... Uma obstrução líquida que faz parte do próprio organismo, mas está deslocada, está fora do lugar. Engasgo é considerado uma emergência médica. Em casos severos, o engasgo pode levar a pessoa à morte por asfixia ou deixá-la semiconsciente ou inconsciente por um tempo. Nessa situação, deve-se agir rápida e precisamente para evitar complicações. Em casos mais graves, deve-se chamar uma ambulância rapidamente para uma intervenção médica de emergência. Na maioria dos casos, no entanto, aconselha-se proceder conforme abaixo. Então, vamos ver quais são os casos, como que a gente deve proceder para cada caso em que a pessoa é engasgada, ou pelo menos na maioria deles. No bebê, qual que é a causa da obstrução das vias aéreas? É principalmente os líquidos. E na criança? Na criança normalmente são objetos sólidos, alimentos, pequenos objetos ou peças de brinquedo, etc. Vamos às definições. Qual a definição de bebê? De acordo com a definição médica, o bebê é aquele que tem menos de 1 ano. Apesar dessa classificação estar inclusive aqui como lactente, lactente, pelo conceito básico, é aquele que mama, nós sabemos que a indicação médica, inclusive de forma ideal, a criança deve mamar até aproximadamente 2 anos. Então, você pode considerar como um lactente uma criança que seja maior um pouquinho, mas de acordo com a estrutura de bebê, o bebê vai somente até 1 ano. E quando é que eu tenho criança? A criança vai de 1 ano até a puberdade. Juridicamente falando, a criança vai até os 12 anos. Então, quando você vai fazer uma estrutura, seja jurídica, seja médica, você tem 2 definições diferentes. Você tem a médica que vai até a puberdade, independendo da idade que a criança tem, e você tem a jurídica que vai até os 12 anos de idade, independendo da estrutura física, porque do ponto de vista jurídico, até pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai para os 12 anos incompletos, ou os 12 anos completos, até os 13 anos incompletos. Então, quando a criança tem 12 anos, 12 meses e 30 dias, ela ainda é criança. Com mais de 12 anos e 12 meses e 30 dias, ou seja, com 13 anos completos, ela já é considerada um adolescente. A menina, ou a identificação dela da puberdade é quando começam a nascer os seios, o broto mamário. E o menino é quando ele começa a ter os pelos axilares. A definição de início súbito de angústia respiratória. Então, quando é que se dá o início súbito da angústia respiratória? É quando eu tenho a tosse, que normalmente a tosse ela é repentina, ela acontece de forma repentina no corpo, e essa tosse de forma repentina vai causar a inconveniência, essa angústia, e esse é o início da minha angústia respiratória. Também tenho restrições para falar, a respiração ruidosa ou aquele estridor ou chiado, comumente falando. Início súbito de grave dificuldade respiratória
Na ausência de febre ou sintomas respiratórios, sugere que eu tenha a obstrução das vias aéreas. Então, a não ser que junto com a dificuldade respiratória se tenha febre, se eu tenho dificuldade respiratória mais febre, isso significa que eu tenho o quê? Uma infecção respiratória. Se eu tenho dificuldade respiratória mais outros sintomas respiratórios, por exemplo, uma pessoa que tenha alguma doença crônica respiratória, ou a pessoa que esteja passando por um processo alérgico, então aí eu posso considerar como uma doença respiratória. Mas se a pessoa não tem nenhuma dessas condições, nenhuma dessas características, assim que ela começa a demonstrar dificuldade de respiração, já deduz-se naturalmente que ela esteja com alguma espécie, ou às vezes, se você está numa situação que seja mais clara ainda, você não precisa deduzir, você só vai observar que ela está com alguma espécie de obstrução respiratória. Qual que é o procedimento correto? Primeiro, você não vai interferir e vai tentar acalmar a vítima e incentivar uma tosse vigorosa. Então, neste primeiro momento, você não faz absolutamente nada. Você simplesmente incentive a vítima a fazer de forma natural, seu próprio corpo colocar para fora. Como que ela faz isso? Tossindo vigorosamente. Conforme ela tosse vigorosamente, ela acaba forçando ela força aquela saída daquele objeto que esteja atrapalhando a sua respiração. Aí, caso ela não responda a esse tipo de incentivo, você continua observando, atenta e constantemente. Se evoluir para uma obstrução grave, aí você começa a intervir. Só que antes disso, a todo momento, você precisa perguntar para a pessoa: você está engasgado? Ele vai te dizer que sim ou que não. E neste momento em que essa pessoa responde, inclusive, você tem a capacidade de observar se ela tem o nível de consciência que ela tem. Porque dependendo do nível de engasgo que a pessoa apresenta, ela vai ter um nível de respiração abaixado e ela vai ter um nível de consciência mais baixo também. Ela vai ter a subconsciência. Se você consegue conversar com ela e ela consegue te explicar, mesmo que seja por gestos, então ela consegue te mostrar exatamente o nível de consciência que ela tem até aquele momento. E o que é a manobra de Heimlich? A manobra de Heimlich é o melhor método pré-hospitalar de desobstrução das vias aéreas superiores por corpo estranho. Essa manobra foi descrita pela primeira vez pelo médico americano Henry Heimlich em 1974 e induz uma tosse artificial. Também é conhecida como compressão abdominal, que consiste em se colocar atrás da vítima engasgada e provocar a expulsão do objeto da traqueia da vítima, efetuando uma forte compressão na boca do estômago. A boca do estômago, se a gente lembrar lá de anatomia, todas as vezes que a gente estudou as posições dos órgãos e a musculatura que acompanha os órgãos, nós vemos que em relação ao pulmão e ao estômago, nós temos um músculo muito forte associado, que é o diafragma. Tanto que se você passa a espirrar muito, você vai começar a sentir um incômodo no estômago. Se você está tossindo muito, você também sente um incômodo no estômago. E se você vomita de forma muito vigorosa, você vai sentir um incômodo no pulmão. Por quê? Porque eles estão todos associados à mesma musculatura. Como eles estão associados à mesma musculatura, que é o diafragma, você vai acabar sentindo as consequências de um no outro. Quem tiver apagada totalmente? A criança? Nós vamos olhar ainda os casos específicos. Boa noite, Márcio. Que bom que você chegou. Vamos continuar. Também é conhecida como compressão abdominal, que consiste em colocar-se
atrás da vítima engasgada e provocar a expulsão do objeto da traqueia da vítima, efetuando uma forte compressão na boca do estômago. Em maio de 2012, 6 meses antes de falecer, Dr. Henry, aos seus 86 anos, salvou a vida de uma colega de residência de idosos utilizando a sua famosa manobra. Então, você consegue observar aqui que ela é uma manobra que exige, inclusive, pouca compleição física. A pessoa não precisa ser muito maior do que a outra, ela não precisa ser muito mais forte. É óbvio que facilita, com certeza. Mas você vê que uma pessoa idosa, com 86 anos, conseguiu salvar a vida de outra pessoa aplicando essa manobra simplesmente porque ele conhecia a forma correta de efetuar a manobra. Ele fazia, obviamente, ele fazia de uma forma bem correta, já que foi ele mesmo que inventou e aperfeiçoou. Então, nós conseguimos ver que ele fazia a melhor forma possível. E assim que ele conseguia fazer a manobra corretamente, ele conseguiu salvar a sua colega, mesmo tendo pouca força e idade avançada. Então, vamos entender como é que funciona no caso de obstrução leve, onde eu tenho uma criança responsiva. Quais são os sinais e os sintomas? A criança não consegue tossir ou ela tem tosse silenciosa ou não efetiva. Talvez ela até tussa, mas aquela tosse dela não faz nenhuma diferença nos sinais. A tosse dela não é responsiva. Ela tenta tossir, ela se esforça, mas a tosse dela não tem efetividade. Então, e também a tosse silenciosa. Toda a tosse, ela tem uma força muito grande, inclusive para pessoas que estão sofrendo ataque cardíaco, né, o coração está parando. A pessoa, ela começar a tossir, pode evitar que a pessoa morra até que ela chegue no hospital, porque a tosse, ela tem um efeito muito forte, muito grande no corpo inteiro. Então, o primeiro sinal que a gente tem que avaliar é se a criança não consegue tossir, ou se mesmo tossindo, a tosse dela não tem força o suficiente do jeito que deveria ter. Depois, ela não emite qualquer som. Nisso agora não estamos falando da tosse mais. Estamos falando da pessoa que tenta falar mesmo. Aquela criança está tentando falar e ela não consegue emitir som. A voz dela sai vazia. E aí eu sei que ela está com dificuldades na transferência do ar. Então, quer dizer que ela tem uma dificuldade de respiração que está obstruída. Início súbito de grave dificuldade respiratória. O que significa a palavra súbito? Significa que é aquela coisa que aconteceu foi repentino. Se ele foi repentino, a palavra a ser utilizada é súbito. Ele não estava acontecendo e de repente ele passou a acontecer. Esse é o início súbito. Ele também apresenta sinal de angústia, que é o sinal universal da asfixia. Leva a mão direto ao pescoço quando tem alguma dificuldade respiratória acontecendo. Criança responsiva com obstrução grave, agora vamos ver os procedimentos. Então, qual que é o primeiro procedimento? Você vai se abaixar e posicionar atrás da criança. Fechar uma das mãos em punho e posicioná-la no abdômen da vítima na linha média, acima do umbigo e abaixo do apêndice estifoide, sem tocá-lo, sem chegar lá ainda nos ossos. Com o polegar voltado para o abdômen, colocando a outra mão sob esta. Então, uma mão vai estar fechada em punho, encostada com o polegar na barriga da criança. A outra mão você vai colocar em cima da sua própria mão e vai colocar logo acima do estômago, bem na boca do estômago, e abaixo da cavidade da caixa torácica. E você vai fazer as compressões ali naquele local. Aplicar compressões rápidas, pressionando para dentro e para cima, na região acima da cicatriz umbilical.
Quando você tem uma criança pequena, é fácil se posicionar, é fácil puxar para cima, porque você vai estar acima da criança. Agora, se você estiver fazendo com um adulto ou uma criança grande, que já tenha uma altura de um adulto, vai ser um pouquinho mais complicado, mas ainda assim não é impossível. Você só precisa se posicionar da melhor maneira possível para você conseguir colocar para cima. Porque a expulsão, ela tem que jogar para cima, para que naquela posição onde eu coloquei, eu faça a indução da saída do objeto que está ali atrapalhando a respiração. Lembra que ele vai estar na traqueia, ou provavelmente na traqueia, né? Mas eu vou colocar ele de forma a que eu empurre ele de dentro para fora, na posição que eu quero que ele alcance, que é sair pelas vias aéreas superiores. Se eu faço um movimento inadequado, eu vou estar simplesmente pressionando os órgãos da vítima para dentro. Pressionar para dentro não vai ter nenhuma utilidade em relação à descompressão, que no caso que eu estou fazendo aqui, se eu não sei onde o objeto está, eu não consigo ir lá e tocá-lo e puxar, ok? Correto? Mas eu consigo fazer por via de descompressão e compressão, empurrar o ar que está dentro do corpo da pessoa para que aquele ar coloque para fora o corpo estranho que está alojado na traqueia ou nas vias aéreas superiores daquela criança. Lembre-se, principalmente, que você precisa empurrar para cima. Se você conseguir lembrar que você precisa empurrar para cima e todas as vezes que você fizer, você estiver fazendo o posicionamento e a indução correta, pouca força vai precisar ser aplicada. Então, mão um pouco acima do umbigo, perto da boca do estômago, e para cima e para dentro. Realizar as manobras até a saída do objeto ou até a criança tornar-se não responsiva. Então, aqui eu tenho duas hipóteses. Ou eu vou fazer até que de repente dê certo, ok, deu certo, eu vou simplesmente agora tratar daquela criança de forma a outras coisas, né? Ou tirar o objeto de dentro da boca, caso ele fique alojado dentro da boca, se ela não conseguiu cuspir, ou caso ela tenha alguma dor, eu vou tratar dali em diante. Respondeu, é o suficiente. Ou outra coisa que pode acontecer é simplesmente a manobra não dar certo. O objeto alojado, ele é muito grande e ele não se movimenta mais. Ou ele é úmido e ele acabou ficando inchado. Ou aquela criança, ela não favoreceu, ela pode ser obesa, ela não favoreceu a manobra, ou ela ficou se mexendo e alguma coisa aconteceu e não deu certo. Então, aí eu preciso mudar eu preciso mudar de manobra, eu preciso mudar de abordagem, a partir do momento que ou ela não responde, ou ela respondeu tão bem que simplesmente funcionou, desentupiu. Então, vou manter até este ponto. Enquanto não chegar lá, eu faço repetições infindas. E, principalmente, dosar a força aplicada, levando em consideração o tamanho, a idade e a estrutura física da criança. Então, cuidado com crianças muito magrinhas, cuidado com crianças muito pequenas. Leve em consideração e dose a sua força. Criança não responsiva. Checar a responsividade. Então, eu pergunto, eu falo com ela, ela está basicamente desacordada ou semiconsciente. E a forma com que ela responde não é adequada, ela não está conseguindo ter nenhum tipo de resposta. Você pode ter, por exemplo, uma pessoa, né? No caso aqui nós estamos falando sobre crianças, mas eu posso ter uma criança de olhos abertos, olhando para mim, mas quando eu falo com ela, ela não demonstra sinal de que me compreendeu, ou ela não demonstra sinal de quem está fazendo esforço para falar comigo. Então, eu vejo que ela está semiconsciente. Essa criança semiconsciente, ela entra nessa classificação de não responsivo. Então, o que fazer com uma criança não responsiva e que na hora que você vai fazer o procedimento, ela não consegue se colocar de pé? Você vai colocá-la, aí vai checar a respiração em primeiro lugar, né? Se está ausente ou anormal,
que é aquela respiração que parece que a pessoa está cuspindo ou se engasgando por dentro. Depois você vai pedir a ajuda acionando ou o bombeiro ou o SAMU. Vai checar o pulso para verificar se ele está ausente. E se estiver, você vai iniciar a manobra de ressuscitação. Vai colocar a criança sobre uma superfície rígida. O chão, por exemplo, é uma das superfícies rígidas mais seguras. E vai realizar 30 compressões torácicas, caso você tenha um profissional. Ou 15 compressões, caso você tenha 2 pessoas. E aí você vai revezando. Você faz 15, a outra pessoa que está junto com você no acompanhamento daquela criança vai fazer outras 15. E vocês vão se revezando no atendimento àquela criança. Olha o local exato onde você precisa fazer a compressão. Lembrando que, se tratando de crianças, principalmente de crianças pequenas, você precisa levar muito em consideração a força. Não coloque uma força que vai machucar a criança. Aí, como a gente já comentou uma vez em sala de aula, se caso eu tenha 2 opções, ou machucar ou matar, então eu vou pela minha opção, que vai manter aquela criança ou a pessoa que eu estiver tratando viva, sempre. Ah, eu não tenho outra opção, está muito profundo, eu vou fazendo, e pela quantidade de vezes que eu vou repetindo, ela vai acabar quebrando as costelas, mas ela vai ficar viva. O meu principal objetivo e o meu principal foco é manter aquela criança viva. Então, se por algum motivo ela quebra uma costela, mas eu mantenho ela viva, ótimo. Ela estando viva, a costela se restaura, principalmente em crianças. As crianças, elas têm uma cicatrização muito rápida. Nos adultos, então, os ossos são as primeiras que caem, né? Mas na criança, a criança tem uma cicatrização óssea extremamente acelerada. Então, se eu tenho a necessidade de manter aquela criança viva e ela ainda assim, eu vou acabar machucando, o que eu vou fazer. Eu vou manter a criança viva mesmo ela se machucando. A criança não responsiva com obstrução grave, eu vou fazer o quê? Abrir as vias aéreas com inclinação da cabeça e elevação do queixo, como a gente já viu também em sala de aula. Antes de oferecer a ventilação artificial, antes de colocar, por exemplo, um umbu ou qualquer outro aparelho artificial, eu vou inspecionar a cavidade oral e vou retirar o objeto se ele estiver visível e facilmente alcançado. Para isso, você pode, inclusive, contar com o auxílio de uma pinça, daquelas pinças médicas que são finas e tortas, ou até com uma pinça caseira, desde que você tenha a possibilidade e a capacidade de manusear. Então, ela tem que estar limpa, mas eu tenho que levar em consideração a urgência também. E eu vou utilizar o que eu estiver ao meu alcance para manter aquela criança com as vias desobstruídas. Caso a obstrução seja dentro da boca ou dentro do nariz e eu conseguir alcançar, eu vou desobstruir imediatamente. Depois eu posso fazer o processo de ventilação artificial, porque pode ser que aquela criança tenha ficado com alguma inflamação e na hora que você tem alguma inflamação, você imediatamente vai passar por dificuldades de respiração. Então, a dificuldade pode ser causada ainda por consequência de um machucado que tenha se causado dentro das vias aéreas. Mas se eu já criei a desobstrução, se eu já criei a passagem do ar, vai ser muito mais fácil de lidar, vai ser muito mais fácil de tratar daquele paciente, que no caso é uma criança, do que quando eu mantenho o objeto lá e faço a respiração acima do objeto, junto com o objeto. Ventilar uma vez, se o ar não passar, ou seja, se o tórax não se expandir, vai fazer o quê? Reposicionar a cabeça, abrir as vias aéreas e repetir a manobra. Ventilar novamente, e se o ar não passar, repetir tudo novamente. Agora, bebê responsivo com obstrução grave. Quais são os sinais? Eu tenho um início súbito de grave dificuldade respiratória, que ela vem junto com o choro fraco ou silencioso. Aqui nós temos que levar muito em consideração
que o bebê, ele não vai ter, dependendo da idade do bebê, né, que considera-se bebê até 1 ano, e muitas crianças com 1 ano elas já falam, mas o bebê, de forma generalizada, ele não tem a capacidade de te explicar o que está acontecendo. Ele não consegue chegar em você e falar, está doendo, não consigo respirar. Então, você tem que observar sinais do bebê que sejam além do comum do seu comportamento cotidiano. Então, quais os primeiros sinais? Onde eu tenho um choro que não sai. O choro ele é silencioso e aquele choro dele também não vai além. Ele muitas vezes ele pode não ser até 100% silencioso, mas ele está anormal ou mais baixo do que ele costuma ser. E para quem está acostumado com a criança, vai ter consciência de como funciona o choro, certo? Eu conheço o meu filho, meu sobrinho, o meu vizinho, aquela criança que eu cuido, eu sei como é que funciona. Eu sei se ele vai estar para os outros aparentemente normal, mas para mim ele vai estar de forma característica e visivelmente alterado. E também ele pode apresentar uma tosse silenciosa ou não efetiva, assim como as crianças. Então, qual que é o procedimento que eu vou realizar? Eu vou realizar ciclos repetidos de 5 golpes no dorso e 5 de compressões torácicas. O que são golpes? São aquelas pancadinhas que a gente dá nas costas da criança. Então, eu vou fazer as pancadinhas e depois eu vou fazer as compressões torácicas. Logo abaixo da linha intermamilar. Então, entre os mamilos você traça uma linha imaginária e logo abaixo dele eu vou fazer a compressão torácica, até que o objeto seja expelido ou a vítima torne-se não responsiva. Então, ela de duas uma, da mesma forma. Ou ela vai ficar boa ou ela vai passar para o próximo estágio, que é a ressuscitação. Bebê responsivo com obstrução grave, eu vou checar a responsividade. Se ele não está responsivo, eu vou checar a respiração, se ela está ausente ou anormal, da mesma forma com que a criança. Eu vou pedir ajuda, vou acionar a polícia ou, no caso aqui, o SAMU ou os bombeiros, vou checar o pulso e vou iniciar a ressuscitação. Vou colocar, então, o bebê sob uma superfície rígida. Por que você não consegue fazer, não pode, na verdade, fazer com a criança ou o bebê ou a pessoa, qualquer que seja, em uma superfície que não seja rígida? Porque você não vai ter a efetividade daquela compressão de forma adequada dentro do corpo. Ele vai ser o impacto que você proporcionar naquela criança, que você proporcionar naquela pessoa, com a compressão, vai ser completamente, ou pelo menos em grande parte, absorvido pelo travesseiro, pelo colchão, pelo sofá que ela esteja sentada ou deitada. Então, ele não vai ter a efetividade que nós precisamos que ele tenha. Ele precisa ter uma efetividade máxima possível para que você consiga salvar a vida dessa pessoa. Então, esqueça que você pode falar o seguinte: não, mas aqui é mais confortável. Eu não estou pensando em conforto. Eu estou pensando aqui que eu preciso salvar a vida daquele bebê ou daquela criança. Então, qual é a forma adequada? Eu vou colocar sobre uma superfície rígida, um chão, uma mesa. Vou realizar 30 compressões torácicas, caso eu tenha um profissional, ou 15 compressões torácicas para 2 profissionais. Sobre o externo, o que é o externo? É o ossinho que liga as costelas, na parte de cima da nossa caixa torácica. E logo abaixo da linha intermamilar. Abrir as vias aéreas com inclinação da cabeça e elevação do queixo. Antes de oferecer a ventilação, eu vou inspecionar a cavidade oral. Você vê que ele é basicamente a mesma coisa em relação ao bebê e a criança. Vou retirar o objeto que esteja interferindo na respiração, caso ele esteja visível e seja facilmente alcançável. Eu vou ventilar uma vez e se o ar não passar, se o tórax não se expandir, vou reposicionar a cabeça, vou analisar novamente as vias aéreas, vou fazer o possível para desobstruí-las e depois eu vou repetir aquela minha manobra. Ventilar novamente. Se não passar, tudo de novo, 30 compressões torácicas ou 15 compressões.
Repetir ciclos de compressão e ventilação até que o objeto seja expelido. Então, vou fazer sempre essa alternância, compressão, respiração, compressão, respiração. Como é que funciona a manobra de desobstrução em bebês, caso eu não tenha a possibilidade de colocá-lo em uma superfície rígida? Eu vou fazer na mão. Eu vou desobstruir as vias aéreas e vou afastar a cabeça através do posicionamento do polegar da pessoa que está segurando. E ele precisa ficar a extensão do braço, do antebraço para frente. Então, isso aqui é para um bebê pequeno, né? A mão vai abrir a boca e vai posicionar a outra mão fazendo a própria tapotagem. O nome vem dessas pancadas que eu vou dando aqui atrás do corpo da criança. E a compressão no externo. Vai alternando e vai fazendo essas duas posições. Manobra de Heimlich em crianças. Novamente, a pessoa se abaixa o suficiente para alcançar a altura da criança. Se a criança for bem pequena, vou me abaixar bastante. Se a criança não for tão pequena, não preciso me abaixar tanto. Mas eu preciso me abaixar o suficiente para que o meu braço fique no ângulo correto, até ficar abaixo do braço da criança, abaixo do ombro, aqui na axila. E não que ele passe por cima do ombro da criança pela altura da cabeça. É por aqui. A manobra de Heimlich em adulto. A manobra de Heimlich em adulto, eu vou colocar a pessoa posicionada na minha frente e vou fazer sempre a manobra posicionada para cima. E numa pessoa deitada, numa vítima, por exemplo, que ela pode ser deficiente, ou ela pode estar com dificuldade, naquele momento o ar já foi se esvaindo e a pessoa tem dificuldade de manter o equilíbrio. A gente sabe que quando você tem a dificuldade de respiração, você começa a ficar tonto. Então a pessoa está com dificuldade de se manter em pé. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocá-la deitada, e deitada eu vou fazer a manobra no mesmo local, empurrando da mesma forma. Só que eu vou fazer com a pessoa em outra posição, mas do mesmo jeito. E se eu estiver sozinho? Se você está sozinho, você vai se posicionar numa cadeira que seja grande e firme o suficiente para aguentar o peso do seu corpo. E nessa cadeira você vai posicionar o mesmo local, abaixo do tórax, acima do estômago, um pouco acima ainda da cicatriz umbilical, né? Que se chama, na verdade, o nome técnico do umbigo é esse, cicatriz umbilical. E você vai fazer essa pressão da mesma forma com que ela empurre para cima e não somente para dentro. Ela precisa empurrar principalmente para cima. E aí você vai fazer em você mesmo a manobra que vai jogar para fora o objeto que está alojado dentro da sua cavidade torácica de forma irregular e inadequada, tampando a sua respiração. Queridos, essa aula ela era projetada para nós termos esses exercícios e essas simulações em sala de aula. Por isso, ela vai acabar ficando extremamente curta hoje, porque ela é feita para ter uma parte bastante grande, prática, para vocês treinarem esse exercício. Então, o nosso capítulo termina aqui e nós vamos passar a próxima aula com o próximo capítulo. Espero que vocês tenham gostado da aula e que seja de bom proveito para vocês. Nós vamos treinar ainda esses exercícios em sala de aula, se Deus quiser, na semana que vem. Espero que não demore muito, tá bom? Eu vou fazer a chamada aqui enquanto vocês escrevem as suas dúvidas para mim.
Deixa eu olhar aqui as perguntas de vocês. Sim, vai ficar faltando a prática. José Pedro, eu respondi a sua pergunta, que você queria saber o que acontece se estiver apagado. Nós passamos aqui todas as possibilidades. Foi respondida a sua pergunta? Sim, nós vamos para a prática assim que voltarmos para a sala de aula. Porque essa parte aqui é quase impossível você pegar ela só de teoria. A memória é espetacular. Então, nós vamos, principalmente, essa parte aqui, ela vai funcionar muito bem na parte prática, tá? Na aula prática. Aí ela vai funcionar muito bem. Então, já que ninguém tem dúvidas, a gente encerra por aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Espero que tenha sido bastante produtivo. E tchau, tchau.